primeiríssimo ao vivo desse ano. Vem aí o deputado federal mais bombado e caminhante dessa nação. Eles vão pra última curva. Hoje não, hoje não, hoje sim. Meu Deus, Jesus, Jeová, Ave Maria. O cara vai pra cima, sem medo e sem rabo preso. O político mais brabo e seguido do Brasil. Estão falando de IA? Ô amigo, IA não caminha isso tudo aqui não, amigo. Você é doido, homem? O paizão da Aurora e da Serena, Nicolas Ferreira. Ó, o Nicolas aí, pô, obrigado, hein, Nicolas? Obrigado por você atender a gente. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu quero saber como é que está a saúde das pessoas que foram atingidas pelo raio. Se você tem essa informação para passar aqui em primeira mão, porque a gente se preocupa também com as pessoas que sofreram esse infortúnio, não é isso, Nicolas? Como é que está a situação deles? Com certeza. Primeiro, boa tarde, Pânico, boa tarde a todos aí. Eu estive ontem, assim que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio. Eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o Dr. Renato, que me falou que até então ali tinham 27 e duas apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar, fiz questão de deixar, enfim, né, minha solidariedade. No fim ali falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né? Nos 7 dias de caminhada, vários deles apareceram, não deram uma linha no jornal, e aí, enfim, acontece um incidente natural e eles querem já colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né? E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado, as estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento, que assim, Deus cuidou muito, Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando, enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda, isso ter acontecido e ninguém ter morrido, para mim, de fato é um milagre, porque caiu um raio forte, né? Pegou ali, eu acho que num gerador e ricocheteou ali nas pessoas e assim, ninguém ter de fato morrido, realmente para mim é um milagre, foi um livramento isso não ter ocorrido. Choveu muito, 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 e quando nós chegamos lá, parou de chover, a gente conseguiu falar, né, discursar para as pessoas. Então, esse é o ponto, né? A gente tem feito o possível para que realmente essas pessoas, né, tenham, obviamente, o devido atendimento, sejam liberadas, mas graças a Deus, até então, né, das informações que eu tenho recebido, as coisas estão caminhando bem. Muito bem. Nicolas, primeiro parabéns, cara, porque você mobilizou, né, com muita coragem. Eu acho que o Brasil estava com medo de se manifestar. Esse era o sentimento de todo mundo que viu, né, a execução, né, desse ato que você promoveu. Você falou de fé. Da onde que veio essa inspiração para você criar essa movimentada que você deu em todo mundo, na política, nas pessoas que precisavam questionar o que está acontecendo? Da onde surgiu a ideia? Antes de mais nada, Daniel, eu aprendi com o C.S. Lewis que existem 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo: aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Então, eu aprendi a ter equilíbrio nesse sentido, né, da espiritualidade. Então, digamos assim, no meio né, cristão que eu vivo, digamos assim, eu posso me considerar um cético, digamos assim, né, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou um cristão e eu espiritualizo tudo, né? Porque fui comer um pão, aí o pão não caiu com a manteiga para baixo, Deus que ajudou. Não, como a Bíblia diz, né, o sol nasce para todos. Então existem coisas que realmente enfim, acontecem porque é o natural, né? Colocar a mão no fogo vai te queimar, enfim. Mas só deixando esse primeiro ponto claro para ninguém achar que eu sou digamos assim, como eu posso dizer, um excessivo espiritual nesse sentido. Mas em julho do ano passado, eu estava extremamente angustiado, incomodado. Eu acho que, como milhões de brasileiros, né, de ver a situação que o país enfrenta, escândalo atrás de escândalo, a criminalidade tomando conta,
a gente olha para nós e a gente fica impotente. A gente fica se sentindo realmente assim, sem meios de ação para poder combater, né, o mal. Você vê um STF totalmente desviando a sua função, tomando conta do país. Você fica vítima, né, de um sistema onde ele te amarra. Se você fala, eles querem te prender. Se você se posiciona, eles querem derrubar a sua rede social. E ainda assim as pessoas também te cobrando. Afinal de contas, você é deputado. E eu entendo essa preocupação das pessoas, né, porque eu também me sinto assim. Eu falei, o que eu vou fazer? Então eu queria fazer algo para poder mobilizar as pessoas, mas não poderia ser um acampamento, porque eu não queria, né, colocar as pessoas em risco para, sei lá, um novo 8, né, de janeiro, porque eu sei que eles poderiam aproveitar isso. Eu sei que eles são sagazes nesse sentido para poder fazer o mal, né, usar pessoas de bem para isso. Então eu fui pensando em julho, eu tive essa ideia. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma caminhada. Mas eu acho que nunca tinha dado um momento, sabe, certo, até que eu estive agora para destinar uma emenda em Paracatu e voltei pro hotel na noite anterior, na verdade. Eu falei com o meu assessor, falei, é o seguinte, aquela ideia eu vou colocar ela em prática agora, eu acho que chegou a hora e eu vou. Ele falou, cara, eu tenho que avisar, olha, avisa só amanhã para segurança, o pessoal do PLF, né, da Polícia Legislativa Federal, porque para não vazar, porque senão, enfim, eu sei como é que a esquerda age, né, e a STF age. E daí eu simplesmente comecei a andar. Ligou para a segurança, liguei para meu pai, para minha mãe, para minha esposa e parti. Saí de Paracatu até Brasília. Então a inspiração, cara, eu não tenho dúvidas que vem de Deus, mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu via a angústia das pessoas. A gente se tornou um país desanimado, um país desesperançoso. E a política, a gente fala mais de política no nosso dia a dia do que as coisas boas que tem no nosso país, né? Poxa, daqui a pouco eu não tenho dúvidas, vai se politizar a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter gente, né, comemorando, né, sei lá, uma derrota do Neymar, uma lesão do Neymar, só porque, sei lá, ele é um cara que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Agora, por exemplo, a esquerda estava comemorando o raio. Tinha uma pessoa que estava lá, né, pedindo para Deus para poder descer um raio, né, trovões sobre a manifestação. Então, assim, nunca foi tão fácil escolher um lado e nunca foi também tão fácil a gente olhar para o lado e falar, cara, precisamos fazer algo. Então, antes mesmo de eu chegar no final dessa caminhada, eu já percebi que eu tinha atingido o objetivo. Emílio, Daniel, galera que está aí, não foi uma mobilização, digamos assim, de partidos políticos, de diretórios de partidos, sabe? Não foi. Muitas dessas pessoas participaram. E daqui a pouco eu conto como foi assim, o bastidor, mas foram pessoas comuns. Eu vi gente escrevendo no isopor, Acorda Brasil com batom, colocando na sua blusa branca, no moletom, criança vindo andando descalço, pessoas idosas, sabe? Tomando chuva, caminhando quilômetros. Tinha uma senhora lá que estava com 77 anos, sabe? Com o joelho com problema lá e andando. A filha dela veio me apresentar a ela. Pessoas de bengala. Tinha um cara que ficou horas fazendo corrente humana com uma das pernas dele era uma perna que foi amputada, né? E era uma perna de metal ali, de aço, e caminhando, cara, e feliz. Tinha uma família eles eram 8, eu acho, só de mulheres, e elas fizeram uma corrente só delas assim, segurando. Então, quando eu vi que meu objetivo foi alcançado, eu fiquei realmente muito grato a Deus, porque eu falei, olha, eu consigo dar o primeiro passo, mas quem consegue convencer o coração dessa multidão para poder estar aqui, cara, não sou eu, esquece. Sabe, você pode dar o primeiro passo, você pode falar, mas quem vai lá dentro do coração da pessoa e coloca, entendeu, essa chama para poder acordar, é Deus, cara. Então, eu acho que assim, foi algo de verdade, foi algo fenomenal. Eu não consigo assim descrever tudo que a gente viveu. Vou tentar falar o máximo aqui possível no tempo, né, reduzido que a gente tem aqui, mas realmente para mim foi algo espetacular da parte de Deus. Então, mas tem esse ato simbólico, né, que foi essa manifestação. Sim. E tem também a consequência dela. Muita gente está falando que é um marketing
que você está fazendo o marketing. Muita gente está falando que isso não vai para lugar nenhum. Eu quero saber como é que você está vendo isso hoje, porque que você começou esse projeto sozinho. A gente viu que no início muita gente não acreditou, muita gente colocava em dúvida, mesmo porque as pessoas só acreditavam que o Jair Bolsonaro era o cara que conseguia mobilizar a população. Então falou, o Bolsonaro preso, ele já resolve muito da eleição que nós vamos ter agora em 26. Boa. Não vai ter outra pessoa que possa fazer isso. E você foi um cara que mostrou com essa direita, que eu chamo de direita popular, que é essa galera que foi lá, que a gente vê aqui na Dirce, que vem conversar com a gente, eu chamo de direita popular. Esse pessoal que acompanha, que gosta do Jair, que vai na rua, que vai na manifestação. A gente viu que essas pessoas não têm medo de sair na rua, mesmo o Jair Bolsonaro estando preso e com todas essas consequências que nós tivemos depois da eleição do ano passado, de 22. Como é que você vê isso e como é que você responde a quem critica você dizendo que isso é só um marketing político para sua reeleição? Olha, alguns pontos, né? Primeiro, com todo respeito, cara, olha a minha rede social. Antes da caminhada, eu tinha, acho que 18 milhões ou 19 milhões de seguidores. Então, assim, eu não preciso mais de mais de seguidor. O que vier, é claro que a gente fica feliz, porque a gente vai ter mais pessoas para alcançar, para poder divulgar o nosso trabalho, para poder comunicar com elas. E também, mais uma vez, né, com toda a humildade do mundo, eu fui o deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Eu tive quase 1,5 milhão de votos. Se fosse por votos, sabe, esse argumento ele não se sustenta. Nós estamos há 10 meses das eleições, sabe? Eu, inclusive, ali tive que, num determinado momento que a gente parou para poder comer e falar, olha, quem quer ficar fazendo palanque aqui, ficar falando de candidatura, pode caminhar, mas caminha para lá. Caminha no sentido contrário. Eu deixei isso bem claro. E eu fui muito sério com isso. Enquanto a gente estava caminhando ali, quem queria falar de eleição, alguma coisa assim, eu cortava. Ou seja, para mim é muito claro, primeiro ponto, todos esses que atacam, né, falam, não vai dar em nada. Se nós ouvíssemos essas pessoas, sendo bem sincero, a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Porque se você faz, reclama. Se você não faz nada também, reclama. Então a gente fica estagnado, a gente fica parado na vida, né? Segundo ponto, para os oportunistas, é muito claro, né, você identificá-los. É só ver quem estava falando de eleições durante a caminhada. Pronto, para mim não tem balela. Porque eu deixei muito claro, eu não estou fazendo isso aqui por eleições. Isso aqui é por gerações mesmo. De querer acordar pessoas que estão dormindo desse pesadelo que a gente vive há muitos anos, que é a esquerda no comando. E o terceiro, quando você olha, né, para aquilo que, para minha atitude perante os nossos objetivos, eu fui muito claro, eu falei, olha, nós temos sim o objetivo aqui de ter a liberdade dos presos do dia 8, né, através da derrubada do veto da dosimetria, que o Lula, né, vetou. Então, se a gente conseguir reduzir essa pena, dezenas de milhares, né, de famílias vão ser alcançadas e elas poderão ter até a liberdade delas, ou, né, até um pouco, né, da domiciliária depois já terem cumprido essa pena. Nem deveria estar cumprindo, mas enfim, vai alcançar isso. Isso alcança também Felipe G. Martins, né, alcança também Coronel Naime, alcança também Jair Bolsonaro. E é claro que várias pessoas ali estavam também pelo Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas. Então não tem que se colocar que eu consigo mobilizar somente sozinho com a minha voz. Não, há todo um contexto, né? Existem pessoas sim que estão indignadas por diversos motivos e nós estávamos ali por várias coisas. Mas acima de tudo, antes do acima de tudo, eu coloquei também, né, os escândalos do INSS, do Banco Master, a pressão para as pessoas olharem para o escândalo que estão acontecendo nesses dois casos e pedirem a instalação da CPMI ao Davi Alcolumbre. Então, nós colocamos todas essas mazelas, essas dificuldades, mas, acima de tudo, isso que eu deixei bem claro na minha carta sobre a caminhada, eu falei, olha, eu quero que as pessoas acordem, elas abram os olhos para o que está acontecendo ao lado dela, em diversos sentidos.
tanto nos sentidos políticos, ok, né, o buraco da sua rua, talvez o prefeito que aumenta imposto, o presidente que quebra estatal, o deputado que desvia emenda, o deputado que faz rachadinha, o deputado que está envolvido, né, em outros escândalos, mas principalmente para outras coisas que talvez são mais importantes, como você cuidar da tua família, você abrir os seus olhos para como você está cuidando do teu filho, para como você, né, enxerga o teu adversário. Porque nós temos inimigos, sim, mas muitas vezes nós temos adversários que está na nossa escola, que está do nosso lado. E, cara, na caminhada, eles filmaram algo incrível. Passou um carro lá com a bandeirinha do PT e alguém foi e ele deixou cair, eu não sei. Eles pegaram a bandeira do PT e entregou pro cara. Falou, vocês estão do lado errado, mas toma aí a bandeira e segue teu caminho. Então, assim, de nada valeria se a gente tivéssemos bons eleitores esse ano e não tivermos bons pais, não tivermos bons cidadãos. Do que adianta? O cara vai lá e dá o voto certo, né? Na minha opinião, o cara vai lá e vota na direita. Votou lá na direita, né? Apertou lá, pum, o 22, tá tudo certo, tá pra casa. Aí o cara é um puta de um ignorante com a esposa. A esposa também é uma desleixada, né? Não tá nem aí também pros filhos. Os filhos ficam o dia inteiro só na internet, não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor, não sabe o que é a dificuldade da vida, né? Aí o policial também foi lá e pum, apertou lá à direita. Aí talvez um policial, né, é corrupto. Aí o outro que é pastor, o outro vai lá e continua roubando, é infiel. Assim, do que adiantaria, cara? Nada. Então, assim, eu não fiz essa caminhada de 255 quilômetros para a gente poder, sabe, votar em alguém não, ou votar em mim não. Poxa, que mesquinho seria o meu propósito se fosse isso? Jamais, eu falo isso, jamais. O meu propósito é abrir os olhos das pessoas, porque eu abri meus olhos para isso, cara. Não adianta eu ser um deputado federal com muitos seguidores que não sei o que, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver admiração da minha esposa. Que adianta eu ter admiração do mundo e não ter admiração da minha esposa e dos meus filhos? Então, assim, eu sei que as pessoas não acreditam em mim, porque elas medem as outras pessoas com a régua deles. E eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, santarrão, só eu tenho os bons propósitos, não. Sou cheio de dificuldades, sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas, cara, alguém tem que acreditar que alguém possa fazer algo bom, apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou, eu consigo ter uma atitude boa. E você também. Esse que era o resultado final da caminhada que eu queria, e graças a Deus as imagens mostram que eu não tô sozinho, cara.